Esse pastelão de frango com bacon parece simples, mas eu vou te provar que ele é um dos queridinhos das padarias e lanchonetes. Olá pessoal! Para essa receita vamos precisar de 2 ovos, misture os ovos muito bem, não para criar uma espuma, apenas para que fiquem unidos. 100 gramas de bacon e eu removi a capinha. E quando você for fritar o bacon, você não precisa colocar nenhum tipo de gordura, porque o próprio bacon, ele já solta gordura. Aqui eu tenho uma batata. E para que você tenha noção, anote aí no seu caderninho. 200 gramas de batata descascada, tá bom? Essa é uma receita fácil e prática, você só tem que prestar atenção no passo a passo. Coloque água até cobrir e leve para cozinhar. 1 colher de chá de sal e fala aqui para mim nos comentários de onde você está nos assistindo, eu quero saber. Eu vou usar meia cebola. Um dente de alho. E o ponto da cebola aqui é quando você perceber que ela está transparente. A nossa batata já está no ponto. Eu vou bater as batatas no liquidificador com a própria água aqui do cozimento. Eu preciso de 500 ml de caldo de batata. E eu vou completar o 500 ml aqui do caldo de batata com leite. Pronto, 500 ml. 100 ml de óleo. 3 colheres de sopa de açúcar. 20 gramas de fermento biológico seco. É aquele fermento para pão fácil de encontrar no supermercado. São 2 pacotinhos. 500 ml de caldo. Esse caldo ele está morninho, tá bom? Misture tudo muito bem. Você vai se surpreender com o sabor dessa massa. 25 gramas de queijo parmesão. É meio pacotinho. Produção, você apareceu. Lógico, mas você sabe que essa é a minha receita preferida, né? E qual a receita que não é sua preferida, produção? Ah, eu não tenho culpa. Se todas as suas receitas são maravilhosas, então todas são preferidas. Mas essa realmente é muito boa. Aqui eu tenho 900 gramas de farinha de trigo sem fermento. E coloque a farinha aos poucos. E essa massa ela é tão fácil de trabalhar que você nem precisa de batedeira. Essa é uma massa especial, você vai amar o resultado dela. Aí chega um momento aqui, olha, que eu vou colocar a mão na massa. Quando você perceber que todos os ingredientes já estão misturados, você vai adicionar 50 gramas de margarina. E para que você tenha noção, 50 gramas é 1 colher de sopa caprichada. Pode substituir por manteiga? Pode, e a quantidade é a mesma. E aqui, mão na massa. Tá ficando linda a sua massa, viu? Tá bom, produção. O resultado vai te surpreender. Eu sei. Olha, parece que não vai dar certo, mas continue misturando, porque olha só como a massa fica. Parece que não vai dar o ponto, né? Mas confia em mim. Terminando aqui de misturar toda a massa. Eu tirei aqui 2 porções dessa massa, em média aqui 450 gramas.
E essa massa ela é tão maravilhosa que dá para você fazer outros salgados com ela. Eu posso ficar com essa daí para fazer uma pizza? Pode, produção, pode ficar com essa daqui. Vou colocar em um saquinho para você, tá bom? Aí depois você leva, viu? Ótimo. Eu vou colocar um pouquinho de óleo aqui para quando você for usar, soltar, tá bom? Dica extra, pessoal, anota aí. Ó. Você pode guardar assim, olha, na geladeira de um dia para o outro. Porque como ela tem ovo, aí não é bom você deixar muito tempo não, tá bom? Caso contrário, congele desse jeito que está aqui. E aí a validade vai ser de 90 dias. Exatamente. Coloque um pouco de farinha na bancada. E eu vou deixar descansar por 10 minutos. Não para que ela vá fermentar, é para que ela fique mais maleável. Daqui a pouquinho eu volto. Aqui eu tenho um tomate e removo as sementes. Eu vou adicionar aqui meia colher de chá de páprica doce. Pode substituir por colorau? Pode substituir por colorau. É porque eu gosto desse gostinho da páprica, acho uma delícia aqui. Eu vou usar 300 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Aqui eu cozinhei apenas com um pouco de colorau e sal. Uma porção de salsinha. O nosso recheio já está no ponto. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. O sabor desse recheio é maravilhoso. Prontinho, passado este tempo, eu quero que você veja aqui bem de perto, olha só, como a massa fica maleável. Isso porque deixamos descansar. Olha que facilidade, do meio para fora, do meio para fora. Gente, não é força. Apenas jeito, olha. Aqui eu tenho uma forma e eu vou untar ela com óleo. Pouco óleo, tá? Não precisa muito não. E o diâmetro dessa forma é 36 centímetros. Aqui, como a massa descansou, olha como ela fica fácil para você fazer isso aqui. Agora eu vou colocar o recheio. Lembrando que você pode usar o recheio de sua preferência. Também pode fazer versões vegetarianas com palmito, ricota, espinafre. Que delícia! Essa daí que você falou, palmito, ricota e espinafre. E aproveita e fala pra gente aqui nos comentários com qual recheio você vai fazer essa receita. O próximo passo aqui, eu vou abrir a outra porção. Aqui eu vou finalizar com 200 gramas de queijo mussarela. Olha, você vai fazer isso. Agora eu vou unir essa parte aqui, de cima da massa, para que não fique assim solto, tá vendo? Agora eu vou cobrir e vou deixar descansar por 5 minutos. E esse descanso aqui, ele é muito importante por conta da decoração aqui que vamos fazer. Então eu vou cobrir aqui e já já eu volto. Pronto. Passado este tempo, eu vou fazer uma finalização aqui usando ovo, orégano e queijo parmesão. Se você não quiser fazer a decoração, você vai usar apenas gema, passar aqui por cima e levar para assar, sem problema nenhum, tá bom? Aí aqui é o seguinte, ó, eu vou medir aqui como referência da borda para o centro 3 dedos, olha, 3 dedos assim. Aí eu vou fazer isso. E se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito ao canal. Eu vou marcar somente essa parte aqui do meio, assim, olha. Quem não tiver uma espátula dessa, pode fazer com a faca, com um garfo. Acho que com garfo fica mais bonito, né? Fica perfeito. Fica ótimo. Pincele com a gema.
uma gema é a conta certinha aqui, viu? Orégano. E finalize com queijo parmesão. E aqui você não precisa deixar mais descansar. Do jeito que está aqui, você já pode levar para assar. O meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E o tempo de forno, no meu forno, vai ser de 25 a 30 minutos, ou até que ele esteja dourado. Que cheiro maravilhoso! Minhas glândulas salivares já estão aqui pulando de alegria. E esse sonzinho, hein? Ó. E minha água já tá cheia de boca. Já, né, produção? Oh. Vamos experimentar? Vamos, vou te ajudar. Obrigada, viu? Tá ajudando bastante, né? Bastante, mas eu vou fazer isso aqui, olha, produção. Porque eu quero Que maldade, ó. que a pessoa veja a qualidade Nossa. desse pastelão. Tá vendo? Quer, produção? Lógico. Minha receita preferida. E eu não faço esse tipo de coisa para lhe maltratar, não. Não? Não. É só para que você veja a qualidade do pastelão que você vai fazer aí para sua família. Olha, que massa especial, viu? Você precisa fazer. E se você gostou dessa receita, não esquece de compartilhar nos grupos de WhatsApp com a sua família, com seus amigos, porque essa receita é muito especial. Ela é perfeita para um dia de domingo, hein? Oh. Ei, psiu, não vai embora não, deixa meu like.